A juventude é uma fase de muitas descobertas. E é na juventude que surgem as curiosidades, a vontade de experimentar o novo. Muitas aventuras e até riscos podem caracterizar essa fase. E é justamente aí que podem aparecer as drogas. Muitas vezes usadas para estreitar os ditos laços sociais. Às vezes, esses laços são considerados como má companhia. Principalmente quando se descobre que é o seu filho que está usando droga. E alguns pais se sentem culpados, questionando onde que erraram. Nesse momento, o diálogo, a paciência e a parceria da família são muito importantes, viu? Buscando tratamento com os profissionais da saúde para acompanhar esse jovem. Portanto, gente, o afeto, o cuidado e a educação são fundamentais para manter uma juventude forte e distante das drogas. Pegou? Copiei! Olá, vou tirar minha máscara para nós conversarmos. Meu nome é Alaor Santos Filho, eu sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria na Universidade de Cuiabá, UNIC, há 14 anos e sou ex-presidente da Associação Mato Grossense de Psiquiatria. De uma maneira geral, as substâncias, álcool, maconha, crack, cocaína, cigarro, drogas que usa-se muito menos, tipo solventes, ou mesmo até o uso de medicações de uma maneira errada, estimulantes, benzodiazepínicos, calmantes e tal. Quais são as consequências, então, desse uso continuado, tá? A gente tem, no início, a pessoa às vezes usa a substância com o objetivo de se inserir num grupo, de aumentar a sua interação social, mas a longo prazo, normalmente, ocorre uma queda da interação social, da participação com outras pessoas, tá? O maior envolvimento com acidentes associado ao uso das substâncias ou até episódios de violência, principalmente com as drogas que são estimulantes, uma queda do rendimento escolar, uma perda na capacidade de memorização e velocidade de raciocínio e também um aumento desenvolvimento de outros transtornos mentais, por exemplo, de quadros de depressão, e quadros de ansiedade, tá? Entre pessoas que usam, que são dependentes do álcool, o risco de desenvolver depressão é bem mais elevado do que em pessoas que não fazem uso da substância. É como se o uso da droga, ela colocasse o emocional da pessoa numa montanha-russa e aí fica mais fácil de desenvolver esses outros transtornos, tá? Bom, o que a gente pode fazer em relação ao uso de droga, de álcool, de outras drogas e tal? Bom, saber sobre o que são essas substâncias, sobre o que é essa história do uso, o que é a dependência, isso é extremamente importante, tá? Então, conversar a respeito disso, seja na escola, seja na família, ter informações a respeito. Hoje a gente tem acesso a tanta informação, né? É tão fácil de obter as informações, então isso é bastante importante. Atividades educacionais, atividades que ajudem a trazer essas informações de uma maneira adequada, por exemplo, como esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Essas são outras medidas que podem ser úteis. E uma coisa que eu acho extremamente importante a gente fala, tem uma máxima que às vezes a gente brinca, que é assim, em relação a álcool e drogas, quanto antes pior. Então, quanto mais cedo é esse uso, tá? Piores são as consequências a longo prazo. Então, o experimentar a droga, o provar, o ver como essa curiosidade, ela é bastante perigosa. A pessoa, na verdade, assim, num processo de dependência, se eu não provar da substância, eu não tenho como ficar dependência. Então, se eu evito esse uso, esse contato, eu diminuo o risco de ter esses problemas para frente. Uma coisa que também ajuda, quando a pessoa se envolve em atividades que elas colocam a pessoa num caminho melhor, que são mais saudáveis, por exemplo, o envolvimento com o esporte, o envolvimento com as artes, tocar um instrumento musical, desenvolver alguma outra habilidade, tudo isso ajuda a gente a encontrar um caminho
um caminho mais saudável e evitar o uso dessa substância. Senão fica um pensamento como se eu precisasse de algo assim para poder me divertir, para poder ficar bem, que é uma visão bastante equivocada, tá? Às vezes, há um pensamento de que comigo vai ser diferente, se eu provar não vai ter problema, é só uma vez, então não tem problema, mas quem começa usando normalmente assim, tem um primeiro uso para ver como é, e aí gosta do efeito, né? Às vezes a gente tem uma visão também, entre pais, às vezes acontece isso, fala assim, mas como que usa essa substância e tal? A pessoa que usa uma droga, ela tem uma sensação boa na hora que ela usa, e isso faz com que ela queira repetir aquilo. O problema não é que daí esses efeitos têm uma sensação prazerosa, mas tem uma série de consequências deletérias. Então é por isso que ela causa dependência, por isso que elas são drogas. Se não houvesse nada prazeroso ali no uso, a pessoa com certeza não faria esse uso.